Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um plantão informativo aqui do nosso canal. Esse aqui é um verdadeiro plantão, porque eu vou trazer uma notícia urgentíssima que acaba de chegar de Brasília. É exatamente sobre esse escândalo envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Deputados, senadores acabam de afirmar impeachment de Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui um vídeo do Eduardo Bolsonaro, trazendo aqui alguns detalhes. Logo em seguida tem um vídeo do senador Eduardo Girão trazendo mais detalhes desse impeachment. Logo em seguida tem Silas Malafaia pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Além dessas outras informações, acompanhe, gente, porque esse vídeo aqui tá uma bomba atrás da outra para vocês assistirem, para não perder nenhum detalhe. Já vou começar aqui trazendo o Eduardo Bolsonaro. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Impeachment de Alexandre de Moraes em todos os destaques. E quem vai trazer aqui é o próprio Eduardo Bolsonaro. Gente, assistam, porque esse vídeo aqui tem informações imensamente importantes. Acompanhe. Perfeito, obrigado, presidente. Presidente, Alexandre de Moraes está acuado. Dia muito difícil para Alexandre de Moraes. E quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Hoje a Polícia Federal está na rua de novo, mas não é mais para prender corruptos, prezados de Vanda Federal, como a Polícia Federal que nós tantos conhecemos e, quando saía às ruas, era aplaudida pela população. Está para prender e fazer buscas e apreensões contra pessoas, Gustavo Gayer, que criticaram um servidor público. Agora vejam só, se alguém, prezado Pompeu de Matos, xinga um deputado, fala que ele é isso, que ele é aquilo na internet, o que acontece? Nada. Se você se sentir ofendido, procure o Tribunal de Pequenas Causas para reparação de danos morais. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Chor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro, merece ser chamado de putinho Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. Está prendendo gente. Outra coisa, para não me deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade se ela usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar que isso não é algo mais entre direita e esquerda? Quando vierem prender a gente, quantos Daniel Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui pega a caneta e fala: a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corina? Quantos clesões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição, e o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando em fazer nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar. Quando teve aqui a Vaza Jato, o que foi a Vaza Jato? Eu não vou entrar no mérito, mas ao que ficou, e a esquerda argumentava isso, era um conluio de Sérgio Moro com procuradores para condenar o Lula. Os bilhões foram devolvidos nas delações e etc. É discutível, vamos ver a questão das delações. Mas, de fato, ocorreu um crime e um conluio entre duas pessoas. Agora, Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso: eu estava apenas cumprindo ordens.
e não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. Ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor, por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros, prezado Ram, Messias, Domingos. O que acontece se a polícia pegar numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte: se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui, que foi liderada pelo senador Girão, que sequer é do meu partido, e vários outros partidos em volta, foi feita para tentar dar uma chacoalhada e a gente fazer um pedido de impeachment. Não é porque a gente tem raiva do Alexandre de Moraes, não, que particularmente eu tenho. Eu fui selecionado por ele a dedo para que a estase dele viesse para cima de mim. Porque eu sou corrupto? Não. Porque eu estou fazendo críticas, eu não me dobrei ao poder deles, eu não jogo esse jogo que eles jogam. Eles tentam intimidar. Se você não se dobrar, eles vêm para cima de você. Eu só estou entre os meus representados, os meus eleitores, e um ditador. E ele só não consegue atingir a mim, atingir o Bolsonaro, porque ele não tem de onde tirar. Quando o Alexandre de Moraes me investiga, pedindo para me relacionar com o argentino que fez a live após as eleições de 2022, ele está me dando um atestado de honestidade. Mal sabe ele que a tendência é a minha votação em São Paulo é aumentar, porque eu ando pelas ruas. Eu queria ver um ministro do STF candidato à presidência da República. Candidato, seu Alexandre de Moraes, à presidência da República. O senhor vai ver o sentido da democracia, o cheiro do povo, entender o que é gastar sola de sapato numa campanha presidencial. E aí você vai ouvir muita reclamação que vai fazer aquele aeroporto de Roma virar fichinha. Que nesse Brasil tem imagem de tudo, né? Só não tem do 8 de janeiro e do aeroporto de Roma. Até de WhatsApp de empresário tem. E eu digo mais, finalizando. Começo a ver os movimentos dos passadores de pano, Flávio Dino, matérias da imprensa, né? Querendo falar agora do meu irmão, patrimônio do meu irmão, lá em Balneário Camboriú. Cuidado. O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Sabe o que vai ser preciso agora, meus caros? Pois é. Vamos todos retornar para a rua. Senador Girão, junto com outros senadores, está marcando para o dia 7 de setembro uma grande manifestação e abrindo para o público a possibilidade de assinar um abaixo-assinado do impeachment de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza chegará nessa casa como o impeachment mais popular da história deste país, com o maior número de apoios de cidadãos deste país. Sabe por quê? Porque aqui estão os recordistas de votos dos nossos estados. Porque aqui, o presidente Jair Bolsonaro, que lidera esse partido, o PL, agora falando do meu partido, é simplesmente a maior liderança desse país, é o único que sai às ruas e leva uma multidão consigo. Então, meus caros, a história vai continuar, as denúncias seguirão vindo à tona, e além do impeachment, eu ainda digo mais, nós não vamos nos contentar apenas com isso. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição. Todos os processos que ele participou, onde foram réus e acusados, pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Assim como o pessoal que está na cadeia por conta do 8 de janeiro,
Senhora de 71 anos, como Iraci Nagashi, condenada a 14 anos de cadeia, tratada como terrorista, uma pessoa que sequer consegue tacar uma pedra no chão contra alguém. Conta para um russo, que aqui no Brasil teve um golpe, não foi dado um disparo, não foi apreendido uma arma de fogo num domingo de janeiro. Até o próprio ex-ministro do STF, Jobim, já reconhece que, na verdade, é o que todo mundo sabe, é uma manifestação que foi longe demais. Mas quando o Jobim fala isso, com espaço na CNN, que é uma grande mídia, meus caros, isso é uma sinalização. Das duas, uma. Ou eles estão com receio da eleição de Trump nos Estados Unidos, ou eles próprios já estão vendo o problema econômico que virá e não querem estar ao lado desse governo que só sabe taxar e gastar o dinheiro público, porque isso daí vai resultar em desemprego e inflação. Impeachment de Alexandre de Moraes, nulidade de todos os processos que ele julgou contra o pessoal da direita, e nos vemos nas ruas. Muito obrigado. Gente do céu, o bicho vai pegar, viu? Segundo aqui o Eduardo Bolsonaro, manifestação 7 de setembro e coletas de assinaturas. Segundo aqui o Eduardo Bolsonaro, é o povo, através de assinaturas, vão coletar assinaturas para que seja iniciado o impeachment de Alexandre de Moraes. Gente, que situação! Coloque aqui embaixo aqui a opinião de vocês. Gente, será que o Eduardo Bolsonaro, o Girão, será que eles vão conseguir as assinaturas para dar início ao processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? A rebelia, tá, do Rodrigo Pacheco, que está completamente omisso, opaco, apagado. Agora, já vou trazer aqui para vocês o senador, tá? O Eduardo Girão acaba de anunciar impeachment de Alexandre de Moraes. Acompanhe esse vídeo, gente, com muita atenção, porque ele traz muita, mas muita informação dos próximos passos que serão dados, o que vai acontecer de agora em diante com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quais são os planos, né, da direita para combater a ditadura no Brasil. Assistam que esse vídeo é importantíssimo e urgentíssimo. Vejam só. A grande crise que a gente vive no momento não é uma crise econômica, não é uma crise política, é uma crise moral. A mãe de todas as crises nós estamos vivendo na nossa nação. Então, a partir dessa premissa, nós tivemos aí um hiato de cerca de 1 ano e meio, sem pedidos de impeachment, aqui na Casa Revisora da República. Mas durante esse período, nós acompanhamos e catalogamos uma série de abusos, de vilipêndios à Constituição do Brasil. E, curiosamente, acredito até que pela oração de muitos brasileiros que estão se sentindo injustiçados, com medo de se posicionar, inclusive nas redes sociais, nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema. Me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende, quero deixar muito claro aqui, essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional a partir de deputados e senadores capitaneando, já que nós tivemos há 2 anos atrás, em 2021, na verdade, um pedido de um jornalista, Caio Coppola, capitaneado por ele, que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes. Esse pedido, eu e outros colegas senadores, entregamos pessoalmente aqui do lado, nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, tudo
registrado. E ontem nós percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment, tendo em vista que até um brasileiro, e está a família dele aqui hoje, sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR, o Clériston Pereira da Cunha, que tinha comorbidades, pediu diversas vezes a sua defesa e o ministro Alexandre de Moraes ignorou e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda. Aqui eu vou rapidamente passar alguns pontos para vocês, porque não tínhamos ideia, não estava no radar de nenhum de nós, a matéria escandalosa da Folha de São Paulo, que foi liberada por volta das 18 horas de ontem. Eu subi à tribuna do Senado por volta de 14h30, relatando esse pedido de impeachment que a gente estava, com base nesses pontos, iniciando uma campanha nacional. Nós vamos manter o rito combinado ontem pela manhã com os deputados e senadores, no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros e no dia 7 de setembro nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido, que pode ser talvez o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil. Nós estamos vivendo os 200 anos do Senado Federal, o bicentenário dele. E eu quero colocar aqui em linhas gerais do pedido que nós estamos iniciando essa campanha de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Item 1, violações de direitos constitucionais e humanos. 2, violação ao devido processo legal e ao sistema acusatório do país. Abusos de poder. 3. 4, prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clériston Pereira da Cunha, chamado carinhosamente por Clezão, por seus amigos, seus familiares. Desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Desconsiderar pareceres do PGR, no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro. Violação das prerrogativas dos advogados. Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. Temos o caso mais recente. Muitos tivemos casos aqui nesses últimos anos, mas o caso mais recente é do nosso colega Marcos Duval, que, além de um bloqueio de 50 milhões de reais, teve as suas redes sociais derrubadas ontem pelo ministro. E a gente sabe que calúnia, difamação e infâmia, e eu não concordo particularmente, acredito que nenhum de nós concordamos com ofensas a pessoas, nós respeitamos as pessoas, mas tem calúnia, difamação, injúria, para que se busque a justiça quem está se sentindo vilipendiado, né? Então, não é numa canetada que se resolve isso. Utilização indevida, item 11, de recursos tecnológicos do TSE para embasar investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Aí já entra
Ontem, nossas assessorias estão trabalhando, desde ontem, buscando, porque parece que é a ponta do iceberg que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Teremos, parece que, dito pelos próprios jornalistas, outras matérias, e esperamos que de alguma forma possa substanciar até o protocolo do pedido de impeachment no dia 9 de setembro. O Twitter Files Brasil, que foi revelado recentemente e que repercutiu no exterior, inclusive o que está acontecendo no Brasil, porque, no nosso entendimento, nós não vivemos uma democracia em nossa nação, infelizmente. Vivemos uma ditadura da toga. E segundo Rui Barbosa, que é o patrono do plenário do Senado Federal, ele dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Mas o Senado precisa cumprir o seu dever constitucional, porque só ele, a Constituição, nos dá, como senadores, a prerrogativa de fazermos investigações sobre o ministro do Supremo. E, por último, a interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes. Então, eu queria, nesse momento aqui, dizer que, com muita serenidade, com muito equilíbrio, nós temos parlamentares aqui de vários partidos. Eu tenho uma postura, desde que cheguei aqui, também de posicionamento sobre eventuais abusos que estão acontecendo a partir do judiciário. Tenho independência. Isso não é uma questão, repito, de ser ligado a um partido ou a outro, é independência. Desde o início aqui, eu tive independência com relação ao governo anterior, votei matérias contra, nesse governo também, e acredito que nós precisamos caminhar pela democracia, pela verdadeira democracia nesse caminho. Quero dizer que tem tramitando na Câmara dos Deputados uma CPI há algum tempo, que chegou a hora também de abrir. Já vi outros colegas também falando que é a CPI de abuso de autoridade, que é a autoria do deputado Marcel Van Hatten. Temos também outros colegas, que vocês podem ter notícias em pouco tempo, da Câmara e do Senado, que estão vendo a possibilidade de CPI com as revelações da Folha de São Paulo também. E eu acredito que isso faz parte do processo democrático, sem pré-julgamentos, mas que a gente possa avaliar o que está acontecendo com a nossa nação nesse momento emblemático que nós estamos vivendo, onde um dos maiores policiais, por exemplo, dando um caso, tem dezenas, centenas de casos, mas Silvinei Vasquez, um dos policiais reconhecidos internacionalmente no período como o maior, que mais apreendeu drogas e dinheiro às vésperas da eleição, que supostamente seriam para compra de votos. Fica a pergunta, será que é vingança de um sistema, revanche? Ele passou um ano de forma arbitrária, preso, com pessoas extremamente, inclusive, perigosas. Então, que a gente possa, nesse momento, ter serenidade e iniciar esse projeto. Eu peço a quem está nos assistindo, os brasileiros, que ajudem os parlamentares a coletar, que vocês ajudem nessa coleta, parabenizando os seus deputados, mas ao mesmo tempo, principalmente divulgando essa iniciativa que vai precisar do apoio maciço de uma população brasileira que só quer ter tranquilidade, só quer ter seus direitos respeitados e não ter medo, como nós temos hoje, cerca de 60% da população, segundo a última pesquisa, com medo de se manifestar nas redes sociais por retaliação dos poderosos de plantão. Isso não é o Brasil. Não é o Brasil que a gente quer para os nossos filhos e netos. O Brasil é um país alegre, as pessoas. E hoje em dia nós estamos vendo lá fora já essa tristeza repercutindo no nosso povo, inclusive internacionalmente.
É isso aí, gente, tá? Compartilhem muito a partir de agora, segundo o senador Girão, para que seja possível a abertura de impeachment de Alexandre de Moraes. Uma das possibilidades é a assinatura, né? O povo brasileiro mostrando, né, o seu sentimento, que quer ou não a abertura de impeachment, e dá aí início, né, a todo o procedimento ali dentro do Senado Federal. Agora eles querem mostrar a vontade do povo, não só a vontade dos deputados e senadores ali dentro do Congresso Nacional, gente, tá? Próxima informação aqui na tela, vejam só, STF, Moraes se pronuncia e afirma não estar preocupado com nenhuma matéria de jornal. Ele disse isso hoje, né, na tarde desse dia de hoje. Inclusive vou até colocar aqui para vocês, ó. Na última terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes enfrentou questionamento sobre a legalidade de seus procedimentos durante a presidência do STF, acusado de promover notícias fraudulentas e de usar relatórios indevidos. Moraes apresentou justificativas detalhadas, destacando a oficialização de todos os atos nos autos processuais. De acordo com o ministro, tanto as defesas quanto a Procuradoria-Geral da República tiveram pleno acesso a todos os relatórios produzidos pelo TSE e compartilhados com o STF. Ele enfatizou que sua condição de presidente do TSE permitia a produção dos conteúdos sem a necessidade de um ofício normal. Tá aqui a fala dele, ó. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Tá aí, segundo Alexandre de Moraes, né, ele se pronunciou e afirmou que não está preocupado com nenhuma matéria de jornal. Ele está se referindo aqui à matéria, nesse escândalo que foi divulgado aí pela Folha de São Paulo. Coloque aqui embaixo, gente, será mesmo que o ministro Alexandre de Moraes não está preocupado com toda essa celeuma que está girando em torno desse escândalo que foi divulgado pela Folha de São Paulo? Ou ele só está aqui dobrando a aposta? Mais uma informação, o judiciário só pode agir quando provocado, diz Marco Aurélio sobre caso de Moraes. O ex-ministro do STF se posicionou em toda essa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a matéria aqui da revista Oeste, o ex-ministro e decano do STF, Marco Aurélio Melo, disse que Alexandre de Moraes pode ter extrapolado a atribuição de do Poder Judiciário ao usar o TSE para a produção de inquéritos usados por ele quando ministro do STF. O jornal Folha de São Paulo revelou o ato de Moraes fora do rito normal em reportagem que publicou nesta terça-feira 13. Há a citação de assessor do ministro do STF para usar a criatividade e incluir a revista Oeste em um desses inquéritos. Na Corte Máxima do país, Moraes usou essas medidas como base de julgamento contra jornalistas e aliados do ex-presidente Bolsonaro no inquérito das fake news. Ou seja, segundo o ex-ministro do STF, né, o judiciário só pode agir quando provocado, gente, tá? Ou seja, um recado aí para o ministro Alexandre de Moraes. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ficando por aqui. Novas informações a qualquer momento. Se inscrevam no canal, até o nosso próximo encontro.